Pois é, galera, eu tô aqui com o Clebão, meu irmão. Clebão, tipo, quando eu comecei a tocar bateria, eu acho que eu era assim, tipo, pivete, 11 anos, eu já via tu tocar, assim, monstruosidade, cara, assim. Quando foi assim mesmo que começou esse lance da bateria, se tu sentou na bateria e... Rapaz, isso aí foi há muitos anos atrás, bicho. Eu tocar, aliás, eu comecei por influência de um vizinho de rua, Ah, que era um grande baterista, né? Inclusive ele tocou muitos anos na Rubber Soul. saquei. Era o Armando Gaspar, vulgo grotesco conturbado. Aí, bicho, ele tocava, na época eu pivete ainda, né? Com uns 10, 11 anos de idade. Aí a gente foi apresentado, né? A bateria. Aí ele disse que tocava bateria e tudo, eu comecei a frequentar a casa dele e ele tinha uma bateria improvisada em cima da cama, que era uma bateria que tinha umas peças do bloco carnavalesco, lá da Major Facundo, bloco dos Inocentes. Entendi, ele saiu Aí ele pegou as peças emprestadas, né? Pegou assim, tipo um surdo treme-terra, aí botou assim fora da cama, né? Assim, tipo como se fosse o bumbo mesmo, com o pedal. Aí botou dois taróis assim, né? Em cima da cama, que um era com esteira e o outro era sem esteira, pra fazer o tom, né? E mais outro surdo fanfarra, como surdo. Entendi. Mesmo, né? E os pratos eram aqueles pratos veril que tinha da época, né? Aí ele botou dois como ataque, com cabo de vassoura, né? Enfiado com prego, parafuso e outro aqui como chimbal, né? Caralho, que massa. Era um negócio mesmo assim, punk. Aí eu me apaixonei por aquilo ali, bicho. Eu disse, porra, é isso aí que eu quero fazer. Isso é massa, Clebão, porque é mais ou menos todo mundo que vem aqui começa mais ou menos na mesma idade e às vezes tem a mesma característica assim de começar. Tipo, eu também, quando era pivete, eu montei uma bateria assim, 2 tambores de cloro, entendeu? Uma lata de biscoito, um prato, entendeu? Um tarol. E aí fazia e tirava um som. Isso aí é doido, né, cara? Aí Demais. E aí tu foi tirando esse som com o cara e quando foi que tu sentou numa bateria? Não, aí foi o seguinte, aí eram os ensaios dele, que ele chamava uma rapaziada pra ensaiar lá e tudo. E aí, nessa bateria, ele sentado na cama tocando e tirando maior som, né? Porque ele já tocava bem. Aí eu fui me influenciando por aquilo ali, foi assistindo os ensaios, fui prestando atenção no jeito como ele tocava, né? Aí eu fui improvisando uma bateria de caixa de papelão Aqui. em casa, né? Só que em vez de ser na cama eu botava umas cadeiras, né? E improvisava assim, umas caixas de papelão como tom. Aí botava outra caixa de papelão mais fina assim, com uma esteira mesmo embaixo, entendeu? Aí fui improvisando dessa forma. As tampas de panela eram os pratos, porque eu queria ser baterista, né? Sempre sufocou essa parada na bateria. Exatamente. Aí sempre eu imaginava que, por exemplo, naquela época lá, isso no final dos anos 80 pro começo dos anos 90, né? Eu botava aquele som 3 em 1, né? Que era da Gradiente, né? Que tinha. Sei. Era rádio, fita, né? Fita e o vinil. Aí eu botava o som nas alturas e eu ensaiava no quarto dos fundos e aí deixava a luz apagada, imaginando como se eu estivesse tocando no Rock in Rio. Aí botava uma toalha na cabeça como se eu tivesse cabelo grande, tá entendendo? Era a doideira que eu tinha na época, né? Mas tu sempre tocou canhoto? Mesmo assim? Não, comecei tocando destro. Peguei umas aulas lá do... Pegou umas aulas? Peguei umas aulas com o professor Gil, viu? Sim. Lá do Henrique Jorge, né? Sim. Luiz Assunção. Ali da praça do Coração de Jesus, né? Aí, bicho, eu acho que todo mundo pegou aula com ele, né? Todo mundo das antigas, assim, né? O Adriano Azevedo, o Denilson, o Franzé. O Franzé pegou aula com ele. Foi com ele. Exatamente, eu peguei aula na mesma época. Só que o Denilson, né, e o Franzé, né, e inclusive o Armando, né? E eles são mais antigos do que eu, assim, eu acho que uns 3 anos, né? Sei. Mas assim, é praticamente tudo na época parecido, né?